Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Maia, Cidade do Desporto. O nosso primeiro convidado vive intensamente o desporto, primeiro numa ligação familiar, depois enquanto praticante e desde 2005 com responsabilidade acrescida, nomeadamente enquanto vereador com o pelouro do desporto na Câmara Municipal da Maia. Vereador Hernani Ribeiro, o nosso primeiro convidado. Bem-vindo, muitíssimo obrigado por estar connosco neste podcast e, se me permite, faço mesmo esta ligação ao desporto que começa, julgo que desde muito cedo e por força de uma ligação familiar, certo? Sim, podemos dizer que sim. O meu pai foi árbitro, chegou a árbitro da primeira divisão nacional e, portanto, digamos que foi aí o meu primeiro contacto e a minha primeira ligação ao desporto. Eu era muito pequenino. Quando ele terminou a carreira, eu teria na altura 5 ou 6 anos, mas tive a oportunidade ainda de o ver apitar. Ainda se recorda, ainda há flashes desses momentos. Chegou a vê-lo claro enquanto árbitro a atuar? Sim, cheguei na primeira divisão nacional, num Vitória de Guimarães Belenenses, penso eu, e num Vizela Vitória de Setúbal, por exemplo. Foi de resto dos poucos árbitros da Maia a chegar de facto à primeira divisão. Com essa idade eventualmente não tem ou não tinha a noção daquilo que eventualmente, enfim, porque um árbitro está sujeito àquilo que lhe chamavam, não? Não tinha essa noção. Não tinha. Muitas das histórias que entretanto fui conhecendo foi ao longo da vida, porque muitos dos amigos do meu pai da altura também eram árbitros e continuaram a ser, e portanto juntavam-se muitas vezes e eu aí já os acompanhava e ia ouvindo histórias, e ele próprio contava muitas dessas histórias que muitas vezes eram engraçadas. Depois, enquanto praticante, sei que praticou várias modalidades, com algum destaque, julgo eu, ou pelo menos de forma mais assídua, no que diz respeito ao ténis e ao futebol. Que recordações tem dessa altura? São tempos da nossa vida fantásticos, como é óbvio. O desporto traz-nos muita coisa. Acima de tudo, traz amizades, traz convívio, e no fundo, como eu costumo dizer, ao fim do dia é isso que guardamos. Nem é tanto as vitórias, nem é tanto as conquistas. É óbvio que depois, quando é outro nível, eu nunca joguei a um nível internacional, não é? Mas ouvi dizer que no ténis tinha uma boa direita, Sr. Vereador. Sim, no ténis, sim, eu joguei ténis dos 8 aos 14 anos, e pronto, jogava o circuito nacional, estaria ali entre os 10, diria, mas nunca foi mais que isso. Depois já jogava futebol, por influência dos meus amigos, houve um ano até que joguei as duas modalidades, e depois optei por futebol, acima de tudo por a questão do balneário. O desporto dá-nos competências diferentes. Os esportes individuais, diria que nos dão a responsabilidade, a autonomia, o sabermos que no fundo só dependemos de nós e estamos ali sozinhos. O desporto coletivo dá-nos mais competências sociais, camaradagem, espírito de equipa, de grupo, e eu, pronto, deixei-me levar por isso e deixei o ténis para continuar no futebol. Mas desde cedo também que abraçou a causa a olhar por outros. Passou de facto para uma questão bem mais coletiva. Uma responsabilidade que assume muito cedo, nomeadamente no que diz respeito ao desporto. Que impacto teve essa primeira função na ligação ao desporto? Conselho? Assim, eu desde muito novo, além desta questão de gostar de desporto e praticar desporto, sempre me envolvi muito na vida da comunidade. Eu fiz parte, nós tínhamos em Nogueira uma associação recreativa e cultural, e eu desde os 10, 11 anos que fazia parte dessa associação, do ponto de vista de dirigente. Fiz sempre parte dos grupos jovens, organizávamos ou ajudávamos a organizar umas festas em Nogueira, que era a Nossa Senhora de Fátima. Depois cheguei a ser da Assembleia de Freguesia. O meu pai foi presidente do União Nogueirense, portanto também convivia no fundo, e sempre tive essa disponibilidade.
E de facto em 2005 surgiu o convite para fazer parte da lista do executivo, e o que eu me lembro da altura é que o impacto em mim foi grande. Portanto, nós muitas vezes temos as ideias do que queremos fazer, e depois chegar a uma Câmara Municipal com a dimensão da Maia, com a responsabilidade, por um lado, que isso representa, mas também no fundo, os procedimentos que no fundo uma entidade pública está obrigada, provoca sempre assim um impacto grande, e os primeiros tempos foi de facto a adaptação a essa realidade. Hoje olhamos para a Maia de facto como a cidade do desporto, o concelho, se quisermos. Continua a ter naturalmente esse objetivo, afirmar a Maia como uma referência nacional de política desportiva. É um princípio, é um compromisso que sempre assumiu? Sim, eu diria que o nosso compromisso principal é com os maiates, e no fundo, através das políticas de desenvolvimento desportivo, proporcionar-lhes, por um lado, a todos a possibilidade de terem uma prática da atividade física diária ao longo da vida, e por outro lado, aqueles que têm talento, dar-lhes as condições para eles, pelo menos numa primeira fase das suas carreiras, terem a capacidade de potenciar esses talentos. E no fundo esse é o nosso drive. É óbvio que à dimensão que o fazemos, naturalmente acabamos por nos afirmar e por sermos aquilo que disse, mas o objetivo não é esse, não é olhar e vamos fazer isto para sermos mais ou para sermos uma referência para os outros. É no estádio de desenvolvimento desportivo que estamos, o trabalho que fazemos em cima disso naturalmente nos posiciona ou nos dá esse posicionamento. Com grandes eventos que a Maia recebe também, porque, enfim, é uma chamada de atenção e importante, eventualmente, para os mais novos, mas também no que diz respeito ao desporto informal, e nesse sentido, a olhar para as instalações desportivas. Sim, eu diria que, pelo menos naquilo que é o que tem sido os meus mandatos na Câmara, há aqui um ano que é de 2014, em que fomos Cidade Europeia do Desporto, em que no fundo marca eu não digo uma alteração, não é uma viragem, continua a ter alguma continuidade, mas que colocámos os focos naquilo que de facto poderíamos não estar a fazer tão bem, a uma dimensão que nós desejávamos. E identificámos três áreas onde deveríamos fazer um esforço acrescido para fazer melhor. E essas três áreas foi o desporto informal, foi o desporto para as pessoas com deficiência, e foi, e todos estes porque isto é um desafio constante. É um processo contínuo, não é? Diminuir o gap que existe entre aquilo que é o desporto federado masculino e o desporto federado feminino, principalmente em termos de número. E, portanto, são as três áreas onde temos feito um esforço acrescido nos últimos anos para que, de facto, através de programas, através de infraestruturas, através de apoios também às nossas coletividades e a outros parceiros, que temos tentado, no fundo, desenvolver estas áreas. E olhando de resto para as atividades anuais da Câmara Municipal da Maia, percebemos essa intenção, nomeadamente no Maia Desporto Adaptado. Está bem sublinhada essa questão. Mas também olhar para os séniores da Maia, para que continuem em exercício físico, para que se exercitem, nomeadamente com o Clube Maia Sénior. Ou seja, há aqui atividades anuais bem vincadas a sublinhar aquilo que disse, não é?
Claro que sim. O Maia Center é um programa com muitos anos, mas que, pronto, ano após ano, olhamos para ele, criticámo-lo, repensámo-lo e tentamos, ano após ano, ir introduzindo alterações para que, de facto, ele continue a servir o propósito que é exatamente a uma franja da população que poderia ser mais sedentária, que tenha de facto um programa que lhes dê essas condições. É um programa que é totalmente gratuito, que é ao longo de todo o ano, e que cumpre, na minha opinião, mais do que o objetivo da atividade física, cumpre outro, que é de facto o impacto social que tem. É uma franja da população que muitas vezes está mais isolada, e o Maia Sénior, o Clube Maia Sénior, além de permitir a atividade física regular, dá-lhes essa ligação, dá-lhes muitas vezes um propósito para saírem de casa, para estarem com pessoas. Depois sei, porque vamos ouvindo histórias, juntam-se e fazem outras coisas em conjunto fora do Maia Sénior, e portanto cumprimos aí 2 objetivos: a parte da atividade física, mas acima de tudo esse convívio social e esse combate ao isolamento nas populações mais velhas. Olhando para aquilo que dizia, que é, vai ouvindo histórias, gosta de facto desse contacto com as pessoas, no sentido de perceber o que é que faz falta e tentar naturalmente ir ao encontro dos desejos das pessoas? Sim, eu penso que construímos toda a nossa política de desenvolvimento desportivo nessa base. Ouvir as pessoas, ouvir as coletividades, ouvir as federações e associações, ouvir outros stakeholders, nomeadamente organizadores privados, e com tudo isso conseguir construir um pensamento mais equilibrado, mais completo do ponto de vista da informação, para tomar as melhores decisões possíveis. Nós, por exemplo, uma das coisas que vamos lançar agora nos próximos dias, diria mesmo, é o Conselho Municipal de Desporto. Um conselho onde vamos reunir, portanto, todos estes stakeholders. E não querendo parecer arrogante, é um conselho que vai servir mais todos esses players do que propriamente a Câmara e o Executivo, porque eu já faço este trabalho individualmente, falando com cada um, e portanto eu consigo ter a percepção do que os vários players pensam sobre os vários assuntos, e com isso construir o pensamento e tomar a decisão. Mas vai ser importante para eles também perceberem que a forma de ver o desporto e as necessidades que cada um tem não são iguais para todos, e que há vários prismas de ver e de solucionar o mesmo problema, e portanto eu acho que nos vai enriquecer a todos, mas acima de tudo todas estas realidades. Claro, é um envolvimento que depois dará naturalmente os seus frutos, e percebendo a realidade de cada um, isso é de facto muito, muito confortável. Não tem pena, não sei se é a expressão correta, mas de ter de abdicar de tantos fins de semana porque, enfim, está tão perto das coletividades e do desporto? Não, eu gosto. É óbvio que às tem vezes que abdicar de várias olho coisas. E depois, pronto, a minha família também se vê um bocadinho penalizada nesse aspecto, mas foi uma vida que me habituei a ter. Se calhar desde novo, e não por esse motivo. Os meus pais tiveram durante 25 anos uma confeitaria, e eu sempre desde novo ajudei no negócio da família, naturalmente, e portanto eu nunca olhei para a semana como semana e fins de semana, tanto que nessa área, e naquele caso em concreto, trabalhávamos muito mais ao fim de semana do que durante a semana, e portanto se calhar por isso também faz-se muito mais ao fim de semana. Se calhar por isso nunca tive uma rotina de vida tipo segunda a sexta é para trabalhar, sábado e domingo é para descansar. É óbvio que também gosto do meu tempo, e na meia é muito difícil, acreditem, é muito difícil
encontrar fins de semana onde não há nada. E, portanto, volta e meia também é óbvio que tiro tempo para mim e usufruo disso, mas implica sempre algumas falhas de representação da Câmara Municipal. Sim, está sempre algo a acontecer no que diz respeito ao desporto no Concelho da Maia. E tira tempo para também praticar algum desporto? Sim, sim. Atualmente, ciclismo. Sim. Quer de estrada, quer de montanha, no fundo. E mais, ciclismo? Ciclismo. Então, para já, quando tem tempo... Curiosamente, esta semana regressei a bater umas bolas de ténis. Vamos ver se é para ficar. Se é para ficar. Portanto, quando tem tempo... E o desporto, e nomeadamente o ciclismo... dá tempo ou ajuda-o também, enquanto pratica esse desporto, a pensar naquilo que tem para fazer? Não, no ciclismo não. Dá mesmo para abstrair? Dá mesmo para abstrair. Ótimo. Tenho um grupo de amigos com quem faço e aproveito essas alturas para... E faz muitíssimo bem. Quando está a olhar para o desporto, e há pouco falava na igualdade do desporto no masculino e no feminino, há ainda muito trabalho a fazer no que diz respeito ao desporto no feminino? Sim, em Portugal o governo aqui há 3 anos ou 4 fez um estudo e concluiu que a diferença estava na ordem dos 70% no total de atletas federados, 70% eram masculinos, 30% eram femininos. Na Maia a realidade não é tão gritante. Nós andamos na ordem dos 60 e qualquer coisa por cento, 62 masculinos, mas mesmo assim é fácil de olhar para o perfil demográfico da nossa população e olhar para esta realidade do federado e perceber que se deve fazer alguma coisa. E nós da Maia não nos cingimos a constatar uma realidade, a dizer, olha, existe esta realidade, devíamos fazer qualquer coisa e ficámos por aí. E, portanto, nós iniciamos um processo em que, naquilo que são os apoios que damos às nossas coletividades desportivas, aquele apoio regular do ano à sua atividade, majoramos os projetos desportivos femininos, naquilo que são as atribuições de horas nas nossas instalações esportivas, porque na Maia, tirando neste momento 2 coletividades, todas as outras desenvolvem a sua atividade em instalações esportivas municipais e, portanto, nós gerimos as horas. Começamos a priorizar a atribuição de horas a projetos de desporto feminino e naquilo que são as atividades que temos, no fundo, puxado para a Maia e trazido à Maia, temos feito uma grande aposta no feminino. Eu lembrava que só no último ano, tivemos na Maia a final da Taça de Portugal do basquetebol feminino, sénior, a final da Taça de Portugal de hóquei patins feminino, a final da Taça de Portugal e da Taça da Liga do handball feminino. Temos uma prova da Taça de Portugal de ciclismo feminino, que é a última do ano, portanto, onde são tomadas todas as decisões, entre outros eventos. Sim, que não me estou agora a recordar, mas isto só para não dar que não nos extinguimos no discurso e que, de facto, quando abraçamos um objetivo, concretizamos. No Adaptado já falou do nosso programa de desporto adaptado. É das coisas que diria que não é que mais me orgulha, mas que mais gosto me deu ver acontecer, porque não havia, de facto. E temos também, em termos de apoio, criámos um valor à parte daquilo que é o desporto, o apoio às nossas associações esportivas para projetos de desporto adaptado, e de nenhum já temos hoje 2, com uma grande consistência, que é o goalball no Castelo da Maia Ginásio Clube
e o ciclismo, ou paraciclismo, no Descobre Destreza, que é outra coletividade também. Ótimo. E há que a Maia é eclética, isso todos nós sabemos, mas de qualquer forma há uma atenção também para eventualmente novas tendências, novas modalidades que vão surgindo. Também aí tem que estar atento para dar resposta, não é? Sim, isso foi uma coisa que também começámos principalmente em 2014, e temos um grande evento que é a Maia Power Expo, onde trazemos um conjunto dessas novas modalidades. Temos uma prova muito importante de CrossFit, temos uma aposta consistente naquilo que são as danças urbanas, realizamos um grande evento anual que é o Som de Rua, ligado ao skate. Portanto, estamos atentos e sabemos que, tal como aos Jogos Olímpicos, que sim, nos últimos anos abraçaram estes esportes, no fundo, diria, mais radicais, se quisermos dizer, ou pelo menos fora daquilo que é o desporto convencional e realizado até naquilo que são as infraestruturas esportivas convencionais. Também aí é preciso dar enquadramento e dar resposta, condições e resposta a essas. Sr. Vereador, se este telefone que aqui está começasse agora a tocar e fosse uma chamada para o Sr. Vereador, quem é que gostava de ouvir do outro lado? Isso é uma pergunta muito difícil. O meu pai, provavelmente. E para lhe dizer o quê? Gostava de poder conversar com ele. Ele faleceu em 2010. Pronto, marcou-me muito, como é óbvio. Era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, em que eu me revejo muito. E se calhar não tive a oportunidade em lhe dizer e muitas vezes de reconhecer isso, né? Porque depois nós no dia a dia, quando olhamos para uma situação, para um problema que temos que resolver, é que nos lembramos da pessoa e como a postura que ela tinha na vida, e muitas vezes depois seguimos-la e seguimos esses bons exemplos. Se calhar dizia-lhe isso. Provavelmente dir-lhe-ia ele, que está também muito orgulhoso do Sr. Vereador, com certeza que sim. Agradeço muito ter participado no nosso podcast e parabéns. Obrigado. Okay, obrigado. Fechamos assim este episódio. Já sabe que nós contamos sempre consigo. Aliás, não perca, no próximo episódio vamos contar com Carlos Rezende. E o árbitro apitava fora de jogo. Fora de jogo. Mas eu estou dentro de campo. O que é que o árbitro estava aí a apitar? Não sei nada. Imperdível, já sabe, Maia, cidade do desporto.